todo mundo, tudo bem? Eu sou Letícia, uma francesa morando na cidade mais bonita do mundo que se chama Rio de Janeiro. Hoje eu quero te fazer um vídeo para te falar da comida brasileira e da comida francesa e para te falar das diferenças culturais que eu encontrei quando eu cheguei aqui no Brasil. Se tem um barulho, é normal, isso é o barulho da natureza, o barulho mais bonito do mundo, porque eu estou numa... não sei como se chama isso, tem uma cachoeira lá e aí tem uma água passeando, tem bicho, tem borboleta, tem natureza e isso me deixa muito feliz. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui, mesmo se tem esse barulho, como eu poderia falar? Barulhinho, oi? Barulhinho, existe essa palavra, eu não sei. Então, primeira coisa que me deixou muito surpresa quando eu cheguei aqui é o facto que os brasileiros comem todos juntos. Vou te explicar. Na França, quando você vai comer primeiro a salada separada. Depois você vai comer carne e uma coisa, geralmente pode ser carne, batatas, carne, macarrão, carne, legumes. E depois você vai comer sobremesa e depois você vai terminar pelo queijo. Tudo está sempre separado e tem um tempo para tudo. Aqui é uma mistura geral. Vocês misturam o arroz, batata, feijão, farofa, tudo, o molho, tudo juntos. Tem salada, tem tomate, tem tudo. E para mim isso é uma bagunça de comida. Imagina, é muito difícil. Outra coisa, a comida daqui é muito pesada. Para os franceses é bom de comer e se sentir um pouco leve depois. Aqui no Brasil, a comida é pesada. Se vocês não comem uma coisa pesada, parece que vocês não comem bem. Eu me lembro quando eu cheguei, eu estava fazendo tipo o jantar com meu namorado e o jantar estava uma salada. Porque eu sou uma francesa, eu gosto da salada. E a primeira vez que eu cheguei com a salada, ele estava esperando, tipo, e aí, cadê a comida? E aí eu falei, é isso a comida, amor? E ele ri, então, porque para ele não é uma comida, é só uma, poderia ser uma entrada, mas não uma comida. Na França, a comida poderia ser uma salada, ou poderia ser, tipo, uma coisa salgada e pequena e uma grande salada. Ou pode ser só um pouco de macarrão. A comida está muito mais leve na França, na verdade. Coisa que me deixou muito surpresa é o abacaxi. Eu confundo sempre abacaxi e abacaxi. Eu estou falando da coisa verde, tá? Que eu vou chamar abacaxi, mas na verdade não sei. O abacaxi aqui é muito grande. Na França ele é pequenininho. E na França ele é um pouco cheio de óleo. Mas aqui parece que ele tem mais água. E o gosto é bem diferente. E aqui ele é tão grande que você pode comer um inteiro sem passar mal. Mas se você comeria o abacaxi francês da mesma tamaia, você deveria passar mal, porque o abacaxi da França é muito pesado. E outra coisa, na França a gente comia o abacaxi como uma vinagreta. Vinagreta, sabe o que é? Não sei. Vinagreta, uma coisa salgada. Aqui eu vi muita gente que estava comendo, não sei, o abacaxi com o açúcar. Eu fiquei muito surpresa, porque não existe esse jeito na França. Não é possível comer um abacaxi com doce. Eu nunca tento, porque não posso. Desculpa. Eu adoro esse sal, amigos. É maravilhoso. Desculpa, mas eu vou ter que mergulhar uma segunda com vocês para aproveitar desse presente da natureza, tá? É muito bom. Eu não vou inteira porque não é tão quente, tá? Muito frio, mas... que bom. Outra coisa, na França, todo mundo, quando é uma família, todo mundo come juntos. Aqui não, porque aqui as casas são pequenininhas.
tem muita gente numa casa, todo mundo tem um horário diferente, blá blá. Aqui eu percebi, eu sou do Rio, tá? Eu conheço o Rio, mas aqui eu percebi que a mãe tá cozinhando, e aí ela deixa e todo mundo poderia comer quando ele pode ou ele quer. Na França, nunca. Na França, a mãe cozinha, chama todo mundo que vem na mesa, se coloca na mesa todo mundo juntos, a gente espera a mãe que vai chegar, porque você não pode começar a comer se não tem todo mundo na mesa, e especialmente a mãe que cozinhou, e aí você vai comer juntas, todo mundo juntas. No Brasil eu percebi que estava um pouco mais leve, não tem essa regra não. Poderia ser, mas não é uma regra. Na França é uma regra. Outra coisa, os franceses comem muito com as mãos. Aqui eu percebi que vocês pegam um papel para comer, blá blá. Para mim, isso é uma coisa muito chique. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei, porra, que é esse povo que não quer tocar a comida com a mão? Mas, ok, eu entendi também que isso é uma coisa mais, tipo, limpada. Eu sei que vocês brasileiros acham que o povo francês é sujo. Pode ser, pode ser. Na França a gente tem um horário para comer que não existe aqui. A França é um país cheio de regras, tá? Você já sabe. Tem um horário para comer, tipo o jantar é por 12. E quando você vai comer de noite vai ser mais 7 ou 8. Poderia ser 9, mas é mais 8, tá? Todo mundo vai comer por esse horário. Pode ser que você come mais tarde, pode ser que você não tenha uma regra, mas no geral tem. Coisa bizarra do Brasil, vocês colocam o ketchup na pizza. Que isso? Outra coisa, a comida brasileira é cheia de açúcar e de sal. Para mim, como francesa, é muito difícil, porque a comida francesa tem muito menos. E aí, tipo, um brigadeiro, eu nunca consegui terminar comer um brigadeiro inteiro, porque é tão doce que eu poderia passar mal. Mas não é por coisa que a comida do Brasil não é boa, ela é maravilhosa. É só uma coisa de ser acostumada ou não. Uma outra coisa bem engraçada, uma vez eu entrei num lugar de sobremesa, e aí eu vi uma coisa que se chamava petit gâteau. Quando eu vi isso eu pensei, vai ser um pequenininho bolo, vai ser um biscoito, vai ser uma coisa da padaria francesa, que bom, Ana. E aí chegou um brownie como uma bola de vanilha. Isso não é um petit gâteau na França, não. Coisa bem engraçada. Quando vocês pegam um salgado, vocês pegamos o salgado e colocar tipo o molho e comer. Na França é o contrário. Na França, no prato, você coloca o molho e você vai comer a coisa para fazer isso e comer. Um jeito bem diferente, né? Quando você sair da casa, você pode comer a comida muito saudável. É bem comum sair da casa para comer um sanduíche. Sanduíche como coisa da natureza, tipo salada, tomate, atum, tipo legumes. Ou comer uma salada, porque os franceses gostam da salada. Aqui, eu nunca comi uma salada fora da casa, é difícil, porque quando você pede por uma salada, vem uma salada verde só. Mas na França, uma salada é uma composição de muitas coisas. Existe uma variedade infinita da salada. Aqui não. Uma outra coisa sobre a salada. Na França, a gente come a salada com uma vinagreta feita de olho, mostarda e vinagreta e outras coisas. Aqui, quando você pede por uma salada, vem vinagreta e olho. E você não sabe, quando você é francês, você não sabe o que fazer, porque você pensa, por que ele não preparou minha vinagreta? Eu não vou fazer, eu pedi. Os brasileiros colocam muito molho na toda a comida, para mim muito estranho. Coisa bem engraçada, uma coisa que todos os franceses fazem, mas que é estranho para vocês. Quando eu bebo um café ou um chocolate e que eu tenho uma coisa tipo biscoito, croissant, blá blá, eu vou molhar e comer. Molhar e comer. Mesmo quando eu tenho biscoito Globo, sabe? Eu vou colocar e comer. E todo mundo me olha sempre como se eu tava uma maluca. Tipo, que é isso? Porque para nós é muito normal fazer isso. Eu não posso comer um biscoito sem molhar. Pode ser o leite, mas eu vou molhar.
vocês não. Coisa engraçada, vocês de manhã vai comer um café da manhã muito salgado, mas nós franceses vão comer o café da manhã doce. O café da manhã francês vai ser tipo chocolate com leite, não sei como se chama, eu falo biscoito, mas não, é uma coisa onde você colocar a manteiga, uma gelada, e aí você vai molhar e comer. Isso é mais o jeito das francesas. Aqui é um pão com queijo de manhã, presunto de manhã, sério. E você vai comer isso e beber o café, muito estranho para mim. Sobre o pão, você come um pão que você chama de pão francês. Não é, desculpa amigos, mas isso não é um pão francês. Isso é o pão que a gente come quando a gente está uma criança na escola, é o pão da cantina, mas não é um pão normal, não. Os franceses comem o queijo todo dia. Quando eu tô com fome eu vou comer um queijo. Na França a gente tem um açúcar, tipo que tem um quadrinho. Eu vou te mostrar, vou te colocar uma foto, porque eu nunca vi isso no Brasil, nunca. Para acabar, eu queria falar que vocês brasileiros comem muito. Os franceses vão comer tipo de manhã, jantar, de tarde, de noite, tá? Mas parece que o Brasil, como tem salgados na rua, muitas coisas para comer, sempre, vocês comem. Eu nunca consegui fazer isso e para mim isso é uma grande curiosidade. Então, é isso, as diferenças culturais que eu percebi quando eu cheguei aqui. Se tem mais que eu penso, eu vou falar com vocês, tá? E aí eu acho que eu vou fazer um vídeo onde eu vou comer os salgados brasileiros para te dizer o que eu acho, né? Eu te faço um beijo, tchau!